Capítulo 13 de 1 Crônicas. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, e das centenas, e com todos os líderes. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel desde Sior do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus, da casa de Abinadab, sobre um carro novo, e Uzá e Aió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até ao dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tinha. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Inogá, Nefeg, Jafia, e Elisama, Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E, subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram, e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti, para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. 1 Crônicas 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi,
e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu, para levar a arca de Deus, e para o servirem eternamente. Sobrescrito 3: E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Adoc e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós. Por que não o buscamos segundo a ordenança? Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia. Como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem, de seus irmãos, cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias, e Benaia, com alaúdes, sobre Alamote. E Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Seminite, para sobressaírem. E Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel, e os capitães dos milhares, foram, com alegria, para fazer subir a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor, com um júbilo, e ao som de cornetas, e de trombetas, e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela, e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.